Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre fontes chaveadas. Nessa videoaula nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente os circuitos da fonte ATX. A fonte ATX, internamente, ela pode ser dividida basicamente em 6 circuitos, que eu listei aqui. Nessa aula eu vou explicar um pouco do funcionamento de cada um deles, para na aula seguinte a gente saber identificar os principais problemas que podem surgir nesses circuitos. E aqui eu deixei 2 diagramas do circuito de fontes ATX. São diagramas de fontes de fabricantes diferentes que pode haver pequenas modificações de um circuito para o outro, e por isso eu trouxe 2 diagramas apenas para a gente conseguir identificar essas variações. Em cada um dos diagramas, eu deixei circulado o pedaço correspondente a cada um dos 6 circuitos que nós vamos estudar. Então, este aqui é o segundo diagrama, novamente com a identificação dos circuitos. E aqui a foto de uma placa de fonte chaveada, uma fonte ATX, também com a identificação dos circuitos. O primeiro circuito a ser estudado é o circuito de entrada, que é aquele que recebe a tensão da rede, faz a retificação nesses diodos, depois faz a filtragem nesses grandes capacitores eletrolíticos, que são capacitores que têm polaridade. Então, tem um lado certo para a conexão dos capacitores, um lado positivo e outro negativo. E tem também, como elementos importantes, um fusível para proteção contra a sobrecorrente. Se acontecer algum curto-circuito dentro da fonte, provavelmente este fusível vai atuar e vai ser aberto, vai interromper a passagem de corrente para alimentar a fonte para não causar danos ainda maiores. E tem outro componente muito importante, que é este NTC. Eu descrevi as principais características do circuito de entrada, inclusive a função deste NTC, que é um resistor que varia com a temperatura. E este resistor aqui, quando a temperatura dele está baixa, a resistência é elevada. E quando ele esquenta, a resistência cai e fica muito pequena. Portanto, ele é útil porque quando a fonte é ligada na tomada e não existe carga ainda nos capacitores, a tendência é que surja uma corrente muito grande para carregar esses capacitores. E isso já pode danificar os diodos e queimar o fusível. Por isso, este NTC é colocado em série com a entrada da fonte. Como quando ele está frio a resistência é relativamente elevada, ele limita a corrente que vai carregar os capacitores. Depois de alguns poucos segundos da fonte funcionando, com a passagem de corrente aqui neste componente, ele vai se aquecer e a resistência dele vai ficar muito pequena. Então a fonte já pode operar normalmente, porque este NTC já não vai mais oferecer resistência à passagem de corrente da alimentação da fonte. O circuito de entrada, portanto, ele é composto por diodos, que podem ser 4 diodos separados para fazer a retificação da tensão de entrada, ou então um único circuito integrado que internamente já possui os 4 diodos. E o circuito de entrada tem também esses capacitores que costumam apresentar bastante problema. E uma coisa muito importante é que aqui, tanto nos diodos quanto nos capacitores, a tensão existente é muito elevada. Dependendo da tomada em que a fonte é ligada, pode ser de 310 a 350 volts a soma da tensão nos 2 capacitores. Por isso, sempre que formos analisar a fonte, temos que verificar se esses capacitores estão descarregados, e se não tiverem, temos que fazer a descarga destes capacitores com um procedimento adequado, utilizando uma resistência entre eles
que este procedimento vai ser apresentado em vídeos futuros. O segundo circuito a ser estudado é o circuito de standby. Então vamos voltar para o diagrama. Este circuito standby está representado aqui embaixo. Ele é como se fosse uma mini fonte dentro da nossa fonte ATX. Então esse circuito standby tem a função de gerar aqueles 5 volts que vão para o computador pelo fio roxo e servem para manter o computador em suspensão. Eles fornecem uma pequena quantidade de energia apenas suficiente para manter o computador em suspensão. E também este mesmo circuito gera uma tensão que vai estar neste terminal aqui de 16 volts. Esta tensão de 16 volts ela é utilizada para alimentar os circuitos de controle da fonte, que são os circuitos que a gente vai ver a seguir, que é o circuito PWM, que é o cérebro da fonte, e o circuito de acionamento dos transistores principais. Mas voltando ao circuito de standby, como ele é uma mini fonte, ele tem um transformadorzinho, normalmente é o segundo maior transformador da fonte, e ele tem pelo menos um transistor, que é um transistorzinho também, normalmente é o segundo maior transistor da fonte. E quando este circuito de standby apresentar problemas, normalmente o problema está ou neste transistor ou em um desses diodos que estão próximos ao transistor. E esses aqui serão os principais componentes analisados. O terceiro circuito que vamos estudar é o circuito PWM. Aqui tem toda uma descrição dele e olhando no diagrama, esse circuito dá para se dizer que é o cérebro da fonte, é quem comanda o funcionamento de todo o circuito de potência da fonte, a começar aqui pelo circuito 4, 5 e o circuito 6, o circuito de saída. Então este circuito PWM ele é bem mais complexo, mas é pequenininho. Então se formos olhar na imagem da fonte, dá para ver que o circuito PWM é pequeno, é esse aqui. Ele tem um circuito integrado, que é o circuito integrado mais complexo da fonte, e outros periféricos. Mas como ele é mais complexo, no diagrama, ele ocupa o maior espaço aqui no diagrama. Esse circuito PWM, basicamente, ele é alimentado com energia que vem do circuito de standby, e este CI, este circuito integrado, ele gera um sinal chaveado para ficar ligando e desligando estes transistores que vão mandar a tensão para o transformador de potência da fonte, que a gente já viu na videoaula anterior. Além disso, este circuito integrado é quem vai mandar aquele sinal no pino cinza da fonte para avisar o computador que está tudo ok. Ele pode utilizar a energia da fonte. E é este circuito integrado também que vai perceber que o fio verde lá do terminal do conector principal da fonte, e esse circuito integrado vai perceber que o fio verde foi ligado ao fio terra. Então isso vai fazer com que a fonte toda seja acionada. Então, a hora que a gente põe a fonte na tomada, se o fio verde não estiver conectado ao fio terra, lá no conector principal da fonte, este circuito integrado não vai mandar sinal para os transistores principais da fonte. Então, ele vai manter todo o circuito de potência da fonte desligado. Só a hora que essa ligação do fio verde com o terra é feita, é que o circuito integrado aqui, que é o cérebro da fonte, vai começar a fazer o circuito de potência funcionar.
Quarto circuito é o circuito de driver. Este talvez é o circuito mais simples da fonte e a única função dele é pegar o sinal do PWM e enviar para os transistores de potência. Então, se olharmos no diagrama aqui da fonte, estes transistores, que são os transistores principais da fonte, eles precisam de uma certa energia aqui na base deles para que eles entrem em operação. Só que esse circuito integrado, ele não consegue fornecer toda essa energia. Por isso, o que esse circuito integrado faz é, ele envia o sinal PWM para o circuito 4, que é o circuito de driver. Este circuito 4, que é o circuito de driver, ele finalmente consegue, utilizando esses dois transistores, que são transistores pequenos, a gente vai identificar no circuito, e um transformador, que é o transformador menor da fonte, normalmente é o menor transformador, ele consegue, utilizando a energia dos 16 volts gerado por esse circuito standby, consegue gerar um sinal para a base desses transistores com a energia suficiente para o acionamento dos transistores principais. Se olharmos aqui na foto do circuito da fonte, aqueles dois transistores do circuito de driver são esses aqui, dá para ver que são transistores pequenos, se compararmos com o tamanho dos transistores principais, que estão aqui. E este aqui é o transformador do circuito de driver. Aquele, o circuito 2, o circuito standby, eu falei que ele tem um transformador, que normalmente é o segundo menor transformador da fonte. Então, se olharmos aqui, dá para ver que esse transformador é um pouquinho maior que o transformador do circuito de driver. Nessa fonte, o tamanho é muito parecido, mas em algumas outras fontes há um pouquinho mais de diferença de tamanho. E este aqui é o transistor do circuito de standby. Dá para ver que esse transistor é bem maior do que os transistores do circuito de driver. Isso auxilia na identificação também lá no circuito. Agora, o penúltimo circuito que nós vamos estudar, o quinto circuito, é o primário do circuito de potência. Então, este primário é o que está ligado ao primário daquele maior transformador da fonte. Se olharmos aqui no diagrama, este primário do circuito de potência é basicamente os transistores de potência, são os dois maiores transistores da fonte. Esses transistores, como eles recebem aqui a tensão acima de 300 volts, que vem do circuito de entrada, circuito retificador, se por acaso esses transistores queimarem, acaba essa tensão acima de 300 volts acaba sendo aplicada no circuito da base desses transistores. Então, se acontecer um problema nestes transistores, é muito provável que algum diodo ou algum capacitor ligado à base dos transistores também esteja queimado. Então, a gente tem que observar isso também quando estiver dando manutenção na fonte. E, finalmente, o último circuito é o secundário do circuito de potência. Aqui tem uma breve descrição dele. E olhando no diagrama, dá para ver que esse circuito é bastante complexo, porque ele tem que gerar a tensão de 12 volts, mais 12 volts e menos 12 volts, que saem para a fonte, que saem para o computador, mais 5 volts e menos 5 volts. E também tem a tensão de 3,3 volts, que é gerado. Esse circuito aqui, ele costuma dar problema nestes diodos, que são os diodos retificadores, para fazer aquela retificação da onda quadrada que sai do transformador. E muitas vezes acontece problema também nesses capacitores de filtro da saída, que fazem a forma de onda ficar finalmente retinha e própria para o uso no computador. Olhando nessa foto, observamos aqui existe um dissipador de calor
E ligado a esse dissipador de calor estão os diodos da saída, que esses diodos conduzem muita corrente e costumam aquecer muito. Aqui alguns filtros, alguns indutores de filtro e os capacitores de filtro. E dá para observar muito claramente que aqueles fios das tensões de alimentação principal do computador são 3,3 volts, 12 volts, 5 volts, e os fios de terra, de tensão zero, saem daqui do secundário do circuito de potência, que é o circuito 6 que a gente estudou. Feito isso, concluímos o estudo dos circuitos da fonte e na próxima aula, finalmente, vamos ver quais são os principais defeitos e a forma de corrigi-los. Bons estudos, pessoal!